Aleluia. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, que Deus em Cristo vos abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia, por favor. Enquanto você abre, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso na sua presença. Como disse o salmista, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Só esse então já seria motivo suficiente para celebrarmos ao Senhor o fato de estarmos em sua casa. Louvar ao Senhor ainda pela oportunidade ímpar de falar da sua palavra, que é um prazer e uma honra sempre. Portanto, eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, louvar ao Senhor pela vida do meu pastor, que me cede essa oportunidade, em meio a tanta gente que poderia fazê-lo, e eu tenho essa honra, essa oportunidade de estar aqui falando aos irmãos nesse congresso de liderança. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que fazem parte desse congresso de liderança, desde aqueles que estão aqui, assim como eu adorando ao Senhor, aqueles que estão trabalhando lá fora, que Deus em Cristo vos abençoe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensiva, mas eu queria que você lesse com muita atenção e não fechasse a sua Bíblia ao término da leitura, por favor. João capítulo 13, quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tendo tomado uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Diga assim: grandeza e serviço. Diga de novo: grandeza e serviço. Tome seu assento. Eu preciso de toda a sua atenção aqui agora, por favor. Toda a sua atenção aqui.
Nós estamos em um congresso de liderança. Estamos falando aqui a uma grande maioria de líderes. Diga-se de passagem, liderar ou ser líder não depende de ter um rebanho, pessoas. Afinal, no mínimo, todos somos líderes de nós mesmos. Vale lembrar que quando a gente está falando de liderança, definir liderança é importante. A gente poderia separar ou dizer muitas coisas sobre definições de liderança, mas vale lembrar que liderar é servir. Liderar é servir. A gente poderia dizer que liderar é assumir responsabilidades onde outras pessoas estão inventando desculpas ou justificativas. A gente poderia dizer que liderar é resolver problemas onde ninguém está disposto a resolvê-los. Liderar é se colocar à frente não para aparecer, mas para resolver o que alguém não sabe ou não consegue ou não pode. Sobretudo, como eu disse, liderar é servir. Quando a gente pega a palavra e à luz da Bíblia a gente entende de liderança, a gente vai observar que liderar é servir na prática. Você não observe, você pega a história de José, como José se torna o governador do Egito, o líder do Egito, servindo, resolvendo um problema que a princípio não é seu, mas quando ele resolve um problema que é dos outros, o problema da fome, ele se torna líder. Davi se torna líder quando está resolvendo um problema que não é seu, é um problema que é de toda a nação, Golias. Mas quando ele resolve um problema que é dos outros, ele se torna líder. Josué resolve um problema que não é dele, é de todos, é dos outros. Ele está fazendo o povo adentrar a terra de Canaã, mas quando ele resolve um problema que é de todos, ele se torna líder. Então, sobretudo, liderar é servir, e servir sobretudo ao outro. Liderar é ajudar, é resolver, é estar disposto a fazer o que ninguém está disposto. Liderar é servir. Jesus, no Evangelho de João, ou no Evangelho que João escreve, no capítulo 13, dá-nos uma lição sobre o que é liderança. Dá-nos uma lição em um texto que é muito conhecido nosso, mas eu queria destacar algumas coisas aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, por favor. Quando Jesus está no capítulo 13, é marcado pelo fato de que Jesus se ajoelhou diante dos seus discípulos e começou a lavar-lhes os pés. Isso talvez muita gente entenda como algo simples, mas não é. Jesus é tido como Senhor e Mestre. Jesus é tido como alguém que é ou tem destaque nesse momento. E nesse momento em que Jesus recebe todo esse destaque, é exatamente nesse mesmo momento que Jesus agora decide dar uma lição aos seus discípulos. Qual é a lição? Jesus se ajoelha diante deles, tira a sua veste de festa, se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar-lhes os pés. Pedro toma um susto, fica atônito e diz: Senhor, o senhor está de brincadeira? O senhor vai lavar meu pé, é isso mesmo? Jesus disse: é, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E eu estou fazendo isso sobretudo para que vocês possam aprender através do meu exemplo. Eu preciso lavar os pés de vocês, para que vocês lavem os pés uns dos outros. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus é tido como o maior nesse cenário. Jesus está sendo observado e olhado como aquele que é o maioral, o mestre, o líder, o Senhor. E lavar os pés de alguém não é papel do que é maior. Lavar os pés de alguém é papel de um serviçal, para ser mais exato. Dentro da cultura judaica, quem lava o pé aos outros é quem é um escravo não judeu. Então você pega isso aqui. Lavar os pés de alguém é serviço para alguém que é o menor do menor do menor. O escravo não judeu é aquele que lavava o pé dos funcionários da casa. Então olha isso aqui. Jesus pega a bacia, pega a toalha e vai lavar os pés.
E aí alguém se espanta dizendo: o senhor é muito grande para fazer algo tão pequeno. E Jesus está dando uma lição aqui, ó. Servir, liderar, é isso aqui. É eu sendo grande, fazer coisa de gente pequena, sem me sentir pequeno por isso. Vou repetir. Liderar é sendo grande, fazer coisa de gente pequena, sem se sentir pequeno por isso. Jesus lava os pés aos discípulos, papel de gente pequena. Quando ele acaba de lavar, ele diz assim: vocês dizem que eu sou mestre e senhor, vocês estão certos, porque não deixei de ser quem eu sou, porque lavei o pé de ninguém. Jesus está dizendo: liderar é fazer coisa de gente pequena, sem se sentir inferior por isso. Então eu quero falar aqui sobre grandeza e serviço, porque a nossa ideia de grandeza e serviço está muito longe uma da outra, porque no nosso entendimento hoje, ou eu sou grande, ou eu sirvo. As duas coisas parecem que não encaixam, mas Jesus está dizendo: se quiser ser grande, vai ter que aprender a servir. Servir não é tarefa de gente pequena. Servir é tarefa de gente grande, que não se importa com o que vão dizer, não se importa com o que vão falar, porque ele não se sente pequeno fazendo coisa de gente pequena. Afinal, ele sabe quem é. Mas isso é história para daqui a pouco. Então eu queria que você entendesse isso daqui de primeiro momento. Liderar é fazer coisa de gente pequena, sem se sentir pequeno por isso. Isso é grandeza. Grandeza é fazer coisa de gente pequena, sem se sentir pequeno por isso. No entanto, nesse cenário em que Jesus está em sendo grande, fazendo coisa de gente pequena, nesse texto que a gente acabou de ler, você vai achar pelo menos 7 vezes a palavra saber, o verbo saber, conjugado obviamente, mas você vai observar de forma explícita no texto, 7 vezes a palavra saber aparece, ou o verbo saber aparece, e pelo menos mais 3 de forma implícita. Vou repetir. A palavra, o verbo saber, está inserido no texto que a gente leu por 7 vezes de forma explícita e pelo menos 3 vezes de forma implícita. Isso me faz entender que liderar, fazer coisa de gente pequena, mesmo sendo grande e não se sentir pequeno com isso, é necessário que eu saiba de algumas coisas. Então pega isso aqui. Liderar é ser grande, fazendo coisa de gente pequena, sem se sentir pequeno por isso. Mas liderar também é saber de algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Algumas coisas que Jesus sabia e que a gente também precisa saber para a gente exercer uma liderança eficaz e verdadeira. Olha o que está no texto. O versículo 1 já começa assim, ó. Versículo 1, se você tiver com sua Bíblia aberta. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo, qual é a palavra aí? Observe isso aqui. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Primeira coisa que Jesus sabe: seu momento, sua hora, seu tempo. Um líder que quer ter sucesso na sua liderança precisa entender seu tempo, sua hora e seu momento. O problema da nossa geração, e quando eu digo geração, não estou falando de idade não, estou falando de nós, que ainda estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. O problema da gente é que a gente não sabe o nosso tempo. A gente não entende qual é o momento. Me faz lembrar o que está no Salmo 127, versículo 5. Como flecha na mão do valente. Essa analogia para mim faz muito sentido, principalmente se tratando de liderança. A flecha está na aljava. O valente pega a flecha, coloca no arco, puxa para trás e lança ela no alvo. Sim ou não? Entender o seu tempo é estar na aljava e entender que o valente já me sacou da aljava e agora chegou o meu momento de ir mais longe. Agora segura, porque o texto que a gente leu, versículo 1, está dizendo: sabendo Jesus
que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Que hora é essa que Jesus entendeu que é a hora dele? Não é hora de voar, não. É hora de ir para a cruz. Que tempo é esse que Jesus sabe? É o tempo, missionária Cláudia, que ele entendeu que foi sacado da aljava, vai ser lançado mais longe. É o momento que ele sabe que vai partir do mundo para a glória e se assentar à direita do Pai. Isso é glorioso. Mas entender esse tempo também faz entendê-lo, faz com que ele entenda que é esse momento que vai ser o momento mais doloroso da sua vida. Porque entender o tempo que chegou na sua vida é entender que o tempo da flecha é esse aqui. Foi sacada da aljava, chegou a minha vez, tem um alvo que eu vou acertar. Mas antes de chegar no alvo, eu vou passar no arco, ser puxado para trás. E enquanto for puxado para trás, isso vai machucar a flecha. Deixa eu usar essa analogia para você entender. Entender o seu tempo não é se empolgar com as idas. Entender o seu tempo não é se empolgar com patente. Entender o seu tempo não é se empolgar com promessa. Entender o seu tempo é saber que chegou a sua hora de Deus cumprir as promessas e fazer o que tem que fazer. Mas é nesse tempo que o processo acontece de ser puxado para trás para depois ser lançado para frente. Grava uma coisa que eu vou lhe dizer e não esqueça nunca mais. Fazendo uma analogia ao Salmo 127. O maior perigo da flecha é não entender que enquanto o valente a puxa para trás, ele está querendo projetar lá à frente. Vou repetir para você não esquecer. O maior perigo que a flecha corre é em chegando o seu tempo, não entender que o valente está puxando-a para trás, porque sabe que chegou a sua hora, está na hora de ir longe, mas antes tem que ser puxada para trás. No arco da provação, no arco dos puxões de orelha, no arco da obediência, no arco que te faz sangrar e chorar, mas você entendeu, chegou meu tempo, chegou meu tempo, chegou meu tempo, chegou meu tempo. É o meu tempo, é o tempo que Deus está me preparando. Tem algo grandioso de Deus a vir aí, tem algo grandioso de Deus chegando aí. Chegou o meu tempo e eu estou sendo puxado para trás, porque eu vou muito longe, porque chegou meu tempo. Jesus sabe entender o seu tempo. Versículo 3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus tem pleno entendimento, conhecimento, sabedoria, ciência de que o Pai depositou tudo nas mãos dele. Ele sabe o potencial que tem. Quer ter sucesso na sua liderança? Quer ser alguém que consiga ir à frente e avançar? Você precisa saber do seu potencial. Sabe qual é o problema da gente? É que você pergunta para um irmão desse que está do seu lado: o que você faz muito bem? O que você é excelente em fazer no reino? Não sabe. Qual é a tua excelência de serviço? Não sabe. Qual é o teu potencial? Não sabe. Deixa eu te falar sobre potencial, fazendo uma analogia simples. Sabe as irmãs que têm cabelo grande? Elas enrolam o cabelo, pegam a caneta, botam no cabelo. A caneta prendeu bem o cabelo, sim ou não? Sim ou não? Caneta nasceu para prender cabelo? Foi criada para prender cabelo? A caneta está fazendo bem o papel de prendedor? Tá, mas está desenvolvendo seu potencial? Tem um monte de gente preso no cabelo dos outros, enquanto podia estar escrevendo uma história linda. Já que eu fiz a analogia, tem um monte de gente que está indo pela cabeça dos outros, quando poderia estar escrevendo uma linda história. Por quê? Porque não sabe o potencial, não sabe o poder que tem, não sabe as habilidades que tem, não sabe o que tem, porque não sabe, porque não procura orientação.
Porque não sabe, porque não vem para a escola dominical. Porque não sabe, porque não investe em sabedoria. Porque não sabe, porque não lê um livro de autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal. Porque não sabe, porque não procura alguém que sabe para lhe ajudar. Vai morrer. Eu li uma frase um dia desses de um livro de uma moça que dizia: meu pai foi o maior cantor que eu já conheci na vida, mas meu pai nunca conseguiu cantar uma canção fora de casa. E ela conclui dizendo assim: meu pai morreu com a música dentro dele. Tem muita gente que queria ouvir a música que está dentro de você. Tem muita gente que poderia ser abençoado com o som que tem dentro de você. Tem muita gente que poderia ser salva, abençoada e curada através do potencial que Deus lhe confiou. Mas por você não saber quem você é e do potencial que você tem, você está aí parado, sem exercer nada. E Deus dizendo: a hora é chegada, a ceifa está pronta. Está faltando quem sabe o potencial que tem para começar a colhê-la. Jesus sabe do seu potencial. Pergunta para você, a pergunta é retórica, não precisa responder. Você sabe do potencial, todo o potencial que você tem? Vou melhorar. Você está exercendo todo o potencial que Deus te deu? Versículo 3 ainda, Jesus sabe de mais uma coisa, versículo 3, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e aí tem uma vírgula e diz assim, e que havia, esse que havia é um sabendo que está intrínseco aí no texto entre linhas, está assim, e que havia saído de Deus, e que ia para, ele sabe de onde ele saiu, ou de onde ele veio, e ele sabe para onde ele, senso de direção, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Enquanto você não tiver senso de direção e souber de onde você veio, qual é teu chamado, o que Deus quer para a tua vida, qual é o propósito, qual é a tua missão, você vai continuar perdido, batendo cabeça e dizendo: o pastor não me dá oportunidade, estou na igreja há tanto tempo e continuo aqui. É porque nem você sabe o que você está fazendo aqui. Você está perdido, mas quer que os outros te achem. Você está perdido, mas quer que os outros te achem. Não vai rolar não, irmão. Ou você se encontra, ou você sabe para que Deus te criou. Eu acho lindo isso aqui, porque Jesus está dizendo: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Em João 18, quando Pilatos prende ele, faz um interrogatório, debocha dele dizendo assim: tu és rei? Ele responde assim, eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo. Eu sei a que vim, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto de uma gravidez indesejada. Deus me fez vir a este mundo para cumprir um propósito. Você sabe de onde você veio, qual é a tua origem, qual é teu destino? Você sabe qual é o propósito da tua vida, qual é a missão que Deus tem para você? Você sabe para que você nasceu? Eu vou melhorar. Você sabe o que você está fazendo aqui hoje? Estou aqui, pastor, é congresso de liderança, eu estou aqui. Enquanto você não souber seu tempo, seu potencial, seu propósito, vai ficar difícil Deus fazer alguma coisa na tua vida, viu? Não para por aí não, vamos continuar para eu encerrar. Jesus sabe, versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, Pedro, tu não sabe agora, vai saber depois. Então olha para cá. Quando Jesus diz assim: Pedro, tu não entende o que eu estou fazendo, tu não sabe, vai saber depois. Jesus está dando uma outra lição para nós aqui. Quem quer ser líder tem que saber. Saber o quê? Saber o que os outros não sabem. Não, vou repetir isso aqui. Jesus está dizendo para Pedro: tu não sabe, eu sei. Você está falando bobagem porque você não sabe do que eu sei. Mas fica tranquilo, que porque eu sei, daqui a pouco você vai saber. Mas é importante entender, Pedro, eu sou o teu líder, eu sei de coisa que você não sabe. Ser líder é entender que se você sabe o que todo mundo sabe, você não gera impacto na vida de ninguém, nem está pronto para liderar ninguém.
que você sabe? Sabe o que todo mundo sabe, você não sabe nada. Pastor, então o senhor está dizendo que eu sou obrigado a ter faculdade, que eu sou obrigado a ler tantos livros? Não, deixa de ser besta, estou falando isso não. Irmão, olha Noé, vamos para o exemplo de Noé. Noé, o que Noé sabe que ninguém sabe? A Bíblia diz assim, lá no Gênesis, que Deus fez uma reunião com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só o céu tem a informação. Deus olha para Noé, acha graça e diz assim: vamos compartilhar com ele a informação que está só aqui em cima. Lá embaixo ninguém sabe, mas vamos chamar Noé e vamos falar só para ele. Não precisou de faculdade, não precisou de livro, mas Noé sabe do que ninguém sabe, por isso salva a sua casa. Uma liderança que salva a sua casa, seu ministério, seu trabalho e o lugar onde vive, é uma liderança que sabe o que ninguém sabe, porque está conectado com o que a maioria não está conectado. Não se conforme em saber o que a maioria sabe. Você tem que procurar como líder saber o que ninguém sabe, porque as pessoas estão atrás de quem tem informação. Então, quer ser um líder eficaz? Saiba o que ninguém sabe. Agora, por outro lado, deixa eu dar um recado aqui para quem é liderado. Pedro está falando bobagem porque não sabe do que Jesus sabe. Jesus está dizendo para ele: calma, Pedro, daqui a pouco você vai descobrir o que eu sei. Eu estou fazendo isso porque eu sei coisas que você não sabe. Então deixa eu aproveitar e dar um recado para quem é liderado. Não discuta com seu líder, porque por vezes ele sabe o que você não sabe, viu o que você não viu, entende o que você não entendeu. Você não está entendendo as decisões, o que está acontecendo, porque você não sabe o que ele sabe. Deus tem um segredo com a liderança. Vou repetir isso aqui, Deus tem um segredo com a liderança. Para de discutir sem saber dos fatos das coisas. Tem coisa que o teu líder sabe que você não sabe. Por quê, pastor? Eu já estudei mais que ele. Só que tem coisa que não vem do estudo, tem coisa que não vem do livro, tem coisa que vem direto de Deus. Descansa o teu coração. Jesus estava dizendo assim: Pedro, relaxa, calma aí. Eu tenho informação que você não tem. Mas se você continuar aqui, se você se acalmar, daqui a pouco o que eu sei eu te passo, você vai entender. O líder é isso, ele sabe do que ninguém sabe, mas ele também está disposto a compartilhar com os outros que não sabem aquilo que ele sabe. Porque líder que é líder não guarda para si para ficar se vangloriando. Líder que é líder compartilha o conhecimento que tem para que todos estejam no mesmo nível que ele. Jesus sabe de mais uma coisa, versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Jesus sabe quem é Judas, sabe o que Judas vai fazer, ele sabe que Judas vai traí-lo, mas ele se ajoelha e lava os pés de Judas também. Ser líder é saber quem vai me trair, mas não deixar de servir mesmo sabendo quem vai me decepcionar. Porque ser líder é entender que o meu ministério vale mais do que os meus sentimentos. Minha chamada está acima dos meus sentimentos. Eu estou quase indo para a cruz, não tenho tempo para ressentimento. Eu estou perto de cumprir meu propósito, não tenho tempo para picuinha. Eu estou quase cumprindo meu propósito, não tenho tempo para indireta em Facebook. Eu não tenho tempo para perder com gente que eu sei que vai me trair. Vai me trair, por que eu sirvo? Porque o meu servir faz parte da minha vocação. E eu não vou mudar o meu ministério, o meu trabalho, o que Deus me chamou para fazer por causa de gente que não entende o que eu estou fazendo, por causa de gente que não aceita o que eu estou fazendo, por causa de gente que não está comigo, mesmo estando comigo. Os meus sentimentos ficam em segundo plano quando o meu ministério é que está em jogo. Deixa eu liberar uma palavra para alguém. Deixa eu liberar uma palavra para o altar. Não mude o trabalho de vocês. Não mude o que vocês estão fazendo por causa de quem não quer, por causa de quem vai trair, por causa de quem vai decepcionar. Nós não temos tempo para parar por causa dos nossos sentimentos, porque a obra que Deus tem é maior, porque o ministério que Deus tem é maior, porque a chamada de Deus
na nossa vida é maior. Eu sei que vai vir pancada, eu sei que vai vir ingratidão, eu sei que vai vir decepção. Ser líder é entender que pessoas irão me trair em algum momento, mas eu não deixo de servi-las mesmo sabendo disso. Versículo 15, e eu já caminho para o fim. Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus sabe de mais uma coisa. O que, pastor? Jesus sabe que exemplos valem mais do que palavras. Ser líder é não falar, é fazer para que os outros façam. Ser líder é não ter que mandar ninguém lavar o banheiro, é descer do altar e ir lá lavar o banheiro para que alguém veja. Ser líder é engolir o choro e liberar perdão quando quer que o resto da igreja libere perdão. Ser líder é dar o exemplo. Ser líder é entender que eu posso falar muitas palavras, mas nenhuma delas convencerão mais do que o exemplo que eu der. Ser líder é entender que exemplo ou ser exemplo dói. Ser exemplo não é fácil. Ser exemplo é ser alvo de críticas. Mas ser líder é entender que já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Ser líder é entender o que Paulo disse, que nosso direito é abrir mão do nosso direito. Se para não ver o teu irmão pecar, tiver que parar de comer carne, que assim seja, porque vale mais o exemplo que você dá para fazer o teu irmão ficar firme do que você fazer o teu irmão cair. Ser líder é assumir a responsabilidade de fazer o que ninguém está disposto a fazer, só para manter alguém de pé, só para manter alguém firme, só para salvar a alma de alguém. Por fim, e eu encerro agora, versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se Jesus sabia, Jesus sabe que a prática vale mais do que o saber. Vou encerrar aqui, ouça isso. Jesus sabia muita coisa, mas no final ele diz assim, se souber tudo isso, só vai ser bem-aventurado se praticar. Jesus sabe de muita coisa, dentre as quais ele sabe que o saber é menos importante do que a prática, porque tem gente que sabe tudo, mas não põe em prática nada. Você já foi aconselhado quantas vezes pelo teu pastor e está continuando cometendo o mesmo erro até hoje? Você sabe como receber alguém na igreja e não recebe do jeito que precisava, por que até hoje? Você sabe qual é o papel de um obreiro, onde o obreiro se senta, como o obreiro se comporta, qual é o papel do obreiro? Você sabe, só que por não estar disposto, mesmo sabendo, você não pratica, e em não praticar, você sabe muito, não pratica nada, adiantou nada. Um obreiro, um líder precisa saber que a prática vale mais do que qualquer saber. Alguém que sabe 20% e pratica os 20% vale mais do que alguém que sabe 100% e não pratica nada. Eu queria terminar isso aqui dizendo para essa igreja, para nós, igreja, eclésia, que a gente está muito cheio de teoria, mas está com pouquíssima prática. A gente conhece muita coisa, mas a gente não pratica nada. Já conversou com gente que você chama ele para conversar e ele diz assim, eu sei. O tempo inteiro que você está tentando aconselhar pastor, ele está dizendo, eu sei. E por que a vida do infeliz está do mesmo jeito? É porque sabe tudo, mas não pratica nada. Então deixa eu falar um negócio aqui para a gente encerrar de verdade. Não é mais saber que a gente precisa, porque para falar a verdade, a gente já sabe o que tinha que saber. A gente só não está botando em prática o que tinha que colocar. A gente sabe como é a igreja. A gente sabe como ganhar almas. A gente sabe como servir a Cristo. A gente sabe como fazer. Sabe? Você não é bobo não, você sabe.
não está fazendo porque não quer. E hoje eu vim aqui para fechar isso aqui e dizer para alguém que precisa ouvir isso. Está na hora de colocar em prática aquilo que você ensinou a vida inteira de ministério. Está na hora de colocar em prática aquilo que você sabe. Você sabe que tem que ler Bíblia, você sabe que tem que jejuar, você sabe que tem que orar mais, você sabe que tem que subir monte, você sabe que não pode fofocar, você sabe que não pode adulterar, você sabe que não pode fornicar, você sabe que alguns sites não são para você, você sabe que grupo de WhatsApp, quando está com muita pornografia, não cabe você sabe da verdade, você sabe que não tem que falar do irmão, sabe que não tem que fazer rodinha no corredor para falar mal do pastor, você sabe que não tem que ir para a casa do outro fazer fofoca, você sabe que não tem que fazer esse tipo de coisa, você sabe, está faltando botar em prática. Você sabe que hora de culto, você não chega no culto quando é obreiro, você não chega no culto para assistir culto, você chega no culto para preparar o culto, você sabe. Você sabe que se o horário do culto é 19 horas, você não chega às 19, você chega antes das 19. Você sabe que se tem escola dominical, você não falta para ficar andando com gaiola de passarinho nem jogar futebol. Você sabe que tem um lugar na escola dominical, você sabe, está faltando botar em prática. Você sabe que se você é servo de Deus, serva de Deus, você não pode ficar dando em cima da mulher do irmão, você já sabe disso, está faltando botar em prática. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe que culto não é para ficar faltando, você sabe que culto não é para escolher qual é o mais importante. Você já sabe que todo culto é culto ao Senhor. E eu não vou para agradar quem está dirigindo ou quem vai pregar. Eu vou para o culto porque eu vou servir ao meu Senhor. Você já sabe. Está faltando botar em prática o que você sabe. Pastor, eu não sei muito. Não tem problema não. Põe em prática o que sabe, que já vai valer mais do que quem sabe tudo e não põe nada em prática. Quem entendeu isso aqui? Você pode ficar de pé comigo e orar? Qual é o culto que você tem prestado ao Senhor? Você sabe qual é o culto que você precisa apresentar? Você sabe o que tem que fazer? Mas ainda assim Malaquias estava fazendo a pergunta: que culto é esse que vocês estão me apresentando? Diz o Senhor. Esse culto manchado, essa imundícia, estou recebendo não. Congresso atrás de congresso, mas a vida de vocês não muda? Estou recebendo não. Bota uma roupinha bonita para vir para o culto, mas vocês estão igual sepulcro caiado. Está bonitinho por fora, pintado, bem cuidado, mas por dentro está fedendo. Estou recebendo isso não. Esse culto que vocês me prestam, com o que sobra, traz para mim qualquer coisa. Vocês estão pensando que eu sou quem? Você sabe o que tem que fazer. Eu sinto de Deus de dizer isso aqui ao coração de alguém. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que ser feito. Pastor, e aí? O senhor encerra como? Orando. E você só vai fazer o seguinte: do lugar que você está, você e Deus agora, é você que vai se acertar com Deus. Afinal, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que colocar em prática. E só você sabe o que você já sabe, mas não põe em prática. E a partir de hoje, se quiser, vai colocar em prática. Senhor, eu sou o primeiro que estou diante do Senhor para confessar minha miséria. Como líder, trabalhando em favor do teu reino, eu sei de muita coisa que eu não coloco em prática, mas eu confesso e declaro que a partir de hoje eu quero fazê-lo. Eu quero praticar tudo aquilo que eu já sei, coisas tão simples que a gente deixa pelo caminho. Voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, quando a gente te servia não por obrigação, mas por gratidão. Quando a gente vinha para a tua casa, não porque o pastor colocou em nós um peso, mas porque amávamos a tua casa. Fazer a tua obra não porque a agenda diz que eu tenho que fazer, não porque se eu não fizer alguém vai me cobrar, mas fazer porque eu sei o que tem que ser feito. Fazer porque não é para mim, é para ti. Fazer porque eu sou servo no teu reino, e grandeza é para quem serve de verdade. Nós estamos aqui, Senhor, porque fomos vocacionados pelo Senhor para servir ao teu reino, e nós queremos servir o teu reino com excelência. Por isso nós te pedimos,
trata o nosso coração, fala ao âmago da nossa alma, que esta palavra penetre na divisa das juntas e medulas, onde só a tua palavra pode penetrar, que cause em nós uma mudança de mente, como foi antecipado pelo teu servo, pastor Edson aqui, que o nosso mindset, o nosso modelo mental mude a partir de hoje, que a gente pare de fazer as coisas de qualquer forma, achando que estamos te agradando do jeito que a gente está fazendo, que a gente assuma a nossa responsabilidade e que a gente sirva o teu reino com grandeza de alma, com cabeça erguida, podendo dizer: eu estou aprovado como obreiro. Que o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça nos ajude para que nos tornemos obreiros melhores na tua seara. Em o nome de Jesus nós te oramos, amém e graças a Deus. Pastor Gilberto.